Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite, a nossa devocional, mais um momento de comunhão com Deus, de nos achegarmos a Ele, de ouvirmos a Sua voz e de colocarmos diante dele as nossas dificuldades, as nossas aflições. Nessa noite eu quero meditar com você no versículo mais conhecido da Bíblia, aquele que é chamado o coração da Bíblia, não pelo lugar onde ele está, mas pela mensagem que ele traz, porque ele resume o Evangelho do Senhor Jesus em poucas palavras, poucas e precisas. Tenho certeza que você já ouviu o versículo de João 3,16, e hoje eu quero meditar com você nesse versículo. Nós vamos ler o texto João 3, de 14 a 17. João 3, de 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Irmãos, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu fico maravilhada diante do amor de Deus por nós e do plano de salvação que Deus então dispensou à humanidade. A salvação que Deus nos fala nesse versículo e nos oferece através dele é o maior ato de amor já demonstrado ou já realizado. E é engraçado a gente pensar que esse amor de Deus, esse amor que gerou esse plano de salvação, que colocou isso em prática, ele é altruísta, porque o Senhor Deus doou aquilo que ele tinha para nós, o seu Filho. O autor aos Hebreus escreve o seguinte: como nós vamos escapar se nós desconsiderarmos tão grande salvação? Que saída existe para nós se nós deixarmos de levar a sério, ou se nós então deixarmos para lá esse ato de Deus por nós, essa salvação tão grande que Deus fez nas nossas vidas? Mas por que essa salvação é tão grande? João 3,16 é um versículo que responde essa pergunta. Ele é a miniatura do Evangelho, né, segundo Lutero. E vamos pensar sobre isso nessa noite. Por que a salvação de que Jesus fala aqui em João 3,16 é tão grande? O primeiro motivo, a salvação é grande por causa da sua procedência. Porque Deus amou. Esse amor de Deus, ele é eterno e ele é incondicional. Deus colocou seu coração em nós, Deus planejou a nossa salvação desde a eternidade. Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Deus ama porque é da sua natureza amar. 1 João 4,8 fala que Deus é amor, Ele é amor. E a Bíblia nos diz que o amor de Deus, ele tem comprimento, ele tem largura, ele tem altura e ele tem profundidade. O comprimento do amor de Deus alcança todas as pessoas, desde Adão até o último ser humano que vai existir na face da terra. A largura do amor de Deus envolve todas as nações, todas as raças, todos os povos, todas as tribos. E a altura do amor de Deus nos prova que ele brotou do coração de Deus. E a profundidade do amor de Deus nos mostra que ele desce ao encontro do mais miserável pecador. E esse amor procede daquele que é o amor. E é por isso que a salvação é grande, porque ela veio de Deus e Deus é amor. E essa é a motivação da salvação, o amor de Deus. Cristo não resolveu nos salvar porque nós éramos bons, pelo contrário, nós não somos bons, nós não somos dignos de amor, nós somos pecadores e inimigos, mas Deus resolveu nos amar porque Ele é amor. E é por isso que essa salvação é tão grande. O segundo motivo da grandeza da salvação de Deus, da obra de Cristo Jesus nas nossas vidas, a salvação é grande por causa da sua amplitude, porque Deus amou o mundo.
O amor de Deus, ele é extensivo a todas as pessoas, a judeus, a gentios, né? A brasileiros, a europeus, a índios, a negros, a africanos, a todas as pessoas, independente da sua raça, da sua cor, da sua condição social, independente daquilo que ela vive, da culpa que ela carrega, do pecado que ela comete. O amor de Deus, ele é extensível a todas as pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo mal para redimi-lo, para justificá-lo, para torná-lo bom diante dos seus olhos, não pelo que o mundo é capaz de fazer, mas pela obra que Cristo fez por nós. Quando Cristo olha para nós, ele não vê aquilo que nós somos. Quando Deus olha para nós, ele não vê aquilo que nós somos, mas ele vê aquilo que Cristo fez por nós. Esse é o relacionamento que nós temos com Deus a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É por isso que a nova aliança foi feita com Cristo e não conosco, porque agora ele é o nosso representante. Quando Deus olha para nós, ele não nos considera pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus olha para nós e ele vê então tudo o que Jesus fez, a salvação que ele trouxe na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, essa salvação é grande por causa da sua intensidade, porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira, né? O Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira tão intensa. O amor de Deus, ele é indescritível, eterno, ele é deliberado. Ele amou sacrificialmente porque ele deu o único filho que ele tinha para demonstrar esse amor. Ele deu seu filho, ele entregou tudo. Tudo que ele tinha de mais precioso. Ele amou você na eternidade, desde quando você não existia, desde quando você não era um plano de ninguém, você já existia para ele e ele já te amava, porque ele planejou você, ele pensou em você e ele não abre mão de você. Deus resolveu amar você e o escolher para ele. Ele nos escolheu em Cristo para a salvação. E isso é a prova da intensidade desse amor. Da intensidade de alguém que amou quando nós ainda não existíamos. E que vai nos amar quando nós estivermos então na eternidade, deixarmos essa terra. O amor de Cristo, ele é eterno, ele é deliberado. Em quarto lugar, a salvação é grande por causa da sua dádiva. Deus amou tanto o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Ele deu o seu filho. Quem muito ama, muito dá. Não é isso? E Deus nos amou a tal ponto que ele não poupou o seu próprio filho, né? O que Romanos diz lá no capítulo 8, versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Ou seja, Deus já nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele já nos deu o seu filho. Ele entregou o seu filho para ser pregado numa cruz, para que então nós fôssemos perdoados. Cristo é o Cordeiro substituto, porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Ele deu o seu filho antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13:8. A salvação foi programada, a morte de Cristo foi programada antes da fundação do mundo. Deus deu e continua dando o seu filho, porque a salvação é de graça, é por meio da fé, e a salvação é oferecida a todas as pessoas e continua sendo oferecida dia após dia. E então, nesse momento, com essa mensagem que você está ouvindo, Deus está oferecendo isso para você, está oferecendo o filho dele para você, está oferecendo o amor dele para você, e você precisa aceitar isso enquanto é tempo, enquanto as portas ainda estão abertas, enquanto o tempo ainda é da graça, porque um dia isso vai acabar. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e ali nós seremos então julgados
pelo que nós fizemos, pela consideração que nós tivemos com a salvação que Deus nos oferece através de Cristo Jesus. Em quinto lugar, a salvação é grande por causa da sua oportunidade. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê. A salvação não é resultado das obras que nós fazemos para Deus, mas ela é resultado da fé que nós depositamos então em Cristo. Deus deu seu Filho não para aqueles que guardam a lei, não para aqueles que são éticos, não para aqueles que são religiosos, não para aqueles que praticam boas obras, não para aqueles que são sinceros, não para aqueles que amam a si mesmo, não para aqueles que acham que são justos. Deus deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Crer em Cristo é acreditar firmemente na verdade do Evangelho, que Cristo veio, morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados e apropriar-se disso na nossa vida, viver como realmente transformados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus e aceitar o que Ele fez por nós e descansar unicamente nisso, na nossa fé, para a nossa salvação. Em sexto lugar, a salvação é grande por causa da segurança que ela nos traz, segurança de livramento, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Existe um juízo divino que vai acontecer e ele vai alcançar todas as pessoas. E a única maneira de escapar do juízo de Deus é crer em Cristo. Os que creem em Cristo são selados, são lavados, são justificados, são guardados e eles têm então o seu nome escrito definitivamente no livro da vida. Quem crê jamais perecerá. Como alguém pode perder uma coisa que é eterna? Aquele que crê em Cristo, ele é membro do corpo de Cristo. E Cristo não vai perder os seus membros, né? Aquele que crê já passou, então, da morte para a vida. Ele está justificado. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que já passaram da morte para a vida. Quando nós aceitamos Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, nós então nos tornamos filhos de Deus, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e nós nunca pereceremos eternamente, porque nós temos a vida eterna. Essa é a segurança que a salvação nos traz. E por último, a salvação é grande por causa da sua oferta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é vida passageira, é vida eterna, é a mesma vida de Deus, é comunhão com Ele. Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão, os salvos se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, nós estaremos ali com Cristo. Isso é a vida eterna, ter a certeza de que partiremos daqui e iremos para um lugar onde não existe mais dor, mais lágrima, onde não existe mais pecado, e ali nós viveremos numa comunhão perfeita com Cristo, porque ali nós seremos perfeitos. Essa é a recompensa que a salvação de Cristo nos oferece, e é por isso que ela é tão grande, é uma salvação imensurável, e é por isso que é tão maravilhoso saber que ela foi oferecida a nós e que nós podemos aceitá-la, que nós podemos nos apropriar dela e fazer dela uma realidade nas nossas vidas. Se você já entendeu a grandeza dessa salvação, de onde ela procede, qual é a sua amplitude, a sua intensidade, a sua dádiva, a sua oportunidade, a sua segurança e a sua oferta, que bom! Cristo já mudou a sua vida. Mas se você ainda não fez isso, pare para pensar para onde você vai escapar se você desconsiderar essa tão grande salvação. O que vai acontecer com você?
Pense sobre isso. Cristo está te oferecendo, Deus está oferecendo o seu Filho, está oferecendo o amor dele manifesto na forma de um sacrifício. Aceite, mude a sua vida, entregue para Jesus, aceite Jesus como seu Salvador, mude o rumo da sua história. Só Cristo pode fazer isso por você. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua família, no nome poderoso dele. Amém? Vamos orar. Nós temos muitos motivos para orar. Nós temos irmãos enfermos, nós temos a nossa situação nessa pandemia que está crítica, que está caótica, né? Nós estamos perdidos, nossos governantes também, mas o Senhor Deus não está, porque é Ele quem controla e Ele tem um propósito e um plano. E nós vamos orar nessa noite por tudo isso. Coloque sua vida diante do Senhor, faça o seu pedido no seu coração e diga: Senhor, eu preciso disso, atende a minha necessidade. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, na mediação do seu Filho, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos te louvar. Nós queremos te louvar por tão grande salvação. Nós queremos te louvar porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou porque o Senhor é amor. E o Senhor nos amou a todos, ao mundo inteiro. Ó Deus, e não porque o mundo é grande, mas porque o mundo é mau. Nós te louvamos porque o Senhor amou o mundo mau. E o Senhor nos amou de uma forma tão intensa, de uma forma tão verdadeira, que o Senhor nos deu, ó Deus, aquilo que o Senhor tinha de mais precioso. O Senhor nos deu o seu único Filho. E o Senhor nos deu, e Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ó Deus, para que quando nós cremos, todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a oportunidade de ter a vida eterna com o Senhor. Ó Deus, que verdade maravilhosa nós temos nesse versículo. Ó Deus, que salvação maravilhosa o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te clamamos, porque nós somos pecadores, porque nós somos indignos. Ó Deus, e muitas vezes nós esquecemos dessa gratidão que devemos ter pelo seu sacrifício por nós. Nos perdoa. Senhor, e se nessa noite existe alguém que ainda desconsidera essa salvação, que o Senhor possa tocar nesses corações, que o Senhor possa nos ensinar que essa obra, ó Deus, é a maior obra já feita na história da humanidade, que nada que um ser humano possa viver aqui é maior do que a obra de salvação que Cristo fez na cruz do Calvário. Ó Deus, esclarece os nossos amigos, os nossos familiares que ainda não são crentes, esclarece as pessoas que estão ouvindo essa mensagem nessa noite e que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, ou, ó Deus, que estão longe do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, ó Deus, seu genro, seu irmão, família do irmão Tim, família da irmã Helenita. Ó Deus, abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, seus familiares, os esposos das nossas irmãs, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estudam conosco, aquelas que encontramos no nosso dia a dia. Ó Deus, esclarece, que sejamos canais de graça, que sejamos instrumentos do Senhor para levar essa tão grande salvação. Senhor Deus, nesse instante nós queremos também te pedir pelos enfermos. Ó Deus, nós estamos num momento crítico. Nós nos compadecemos daquelas pessoas, ó Deus, que estão lutando contra o Covid, esperando vaga, desesperadas às vezes. Ó Deus, e se nós nos compadecemos, sabemos que o Senhor muito mais, porque o Senhor tem compaixão do nosso sofrimento. Ó Deus, tem misericórdia desse mundo, tem misericórdia dos nossos governantes, tem misericórdia desse momento tão confuso em que nós estamos vivendo. Senhor, tem misericórdia da tua igreja nesse momento, tem misericórdia dos enfermos, ó Deus, aqueles que lutam contra o Covid, aqueles que lutam contra outras enfermidades. Eu coloco nesse momento na tua presença, coloco, ó Deus, a vida da Regina, a vida do irmão Feliciano, a vida do pastor Gilberto, a vida da Lena, a vida, ó Deus, do pastor Adeil,
da sua esposa, a vida da Ana Carolina. Ó Deus, eu coloco nesse instante na tua presença a vida do Eudenísio, eu coloco nesse instante na tua presença a vida da Ana Luísa, daquela cirurgia que ela vai fazer, ó Deus, do coração, que o Senhor possa abençoar a ela, a sua mãe, a sua família, que ela seja vitoriosa, ó Deus, no nome de Jesus. Eu coloco também a vida da Viviane nas tuas mãos, do seu irmão, dos seus pais. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas nesse instante possa ser alcançada pela tua graça, pela tua mão de poder. Ó Deus, que haja uma intervenção da tua cura, que o teu Espírito Santo venha. Ó Deus, nesse instante nós queremos te pedir também pelos nossos irmãos idosos que têm enfrentado dificuldades de saúde na sua vida, irmã Lucineide, o pastor, a irmã Elenita, a irmã Nilza, a irmã Conceição. Ó Deus, nós te pedimos pela vida da irmã Roseli, da irmã Marli, da irmã Maria José, da irmã Silvia, do irmão Tim. Ó Deus, todos os nossos irmãos que têm clamado ao Senhor, irmã Maria de Fátima, irmã Kelly, abençoa, Senhor. O Senhor conhece cada necessidade, cada enfermidade, e o Senhor é aquele que traz cura física, traz cura espiritual, traz cura emocional. O Senhor é o médico dos médicos e nós cremos nisso. Senhor, nós também queremos nesse instante te implorar que o Senhor venha com a tua santa mão de poder sobre os enlutados. Nós temos visto, ó Deus, nesses dias, tantas pessoas partirem. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, abençoa, consola cada coração. Ó Deus, abençoa a família do pastor lá de Jussara, pastor Luciano, do pastor de Morrinhos, pastor Luciano, a família da irmã Lourdes lá de Jussara, a família do pastor Alcebiades, do pastor Nilo. Nós te pedimos também, ó Deus, pela família da irmã Wélcia, pela família da irmã Rose, que perderam seus entes queridos e que estão num processo tão longo e demorado e difícil de reestruturação, o Daniel, o Rodrigo. Ó Deus, coloca as tuas mãos de poder. Ó Deus, consola os nossos corações, nós temos tantas dificuldades, nos ajuda a ser vencedores, nos ajuda, ó Deus, a pisar com firmeza, ó Deus, e sentir o teu amor e ser sustentados pelo Senhor e entender que nada do que nos acontece, nem as dores mais profundas, elas vêm para nos destruir, mas tudo coopera para o nosso bem quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e deixamos que o Senhor faça conforme o teu propósito. Ó Deus, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito. Muito obrigado pela vida do Wilson, pela recuperação que ele teve. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da Ana Carolina, que é um milagre do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor já tem feito todas essas coisas no nosso meio. Senhor, nesse instante também eu quero te pedir que o Senhor esteja com aquelas famílias que têm passado por momentos difíceis. Ó Deus, famílias enfrentando dificuldades financeiras, problemas financeiros para resolver, ó Deus, e às vezes precisando de sustento, sem trabalho. Abençoa a irmã Kellen, a Rosa, a Graziela, tantas pessoas que têm procurado um trabalho. Ó Deus, estende a tua mão de poder e tem misericórdia, abre as portas do céu, derrama chuvas de bênção sobre a vida dos teus servos. Ó Deus, também te pedimos por aquelas famílias que têm enfrentado problemas de relacionamento. Ó Deus, às vezes casamentos que estão acabando, ó Deus, pais com problemas constantes com seus filhos, mas o Senhor pode renovar todas as coisas. Ó Deus, o Senhor é o Deus que pode fazer tudo novo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que desfaz, e se for a tua vontade, o Senhor refaz. Então, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, cumpre as tuas promessas na nossa vida, restaura os nossos corações, para que possamos celebrar com alegria, restaura as nossas vidas, para que todos vejam a tua glória, para que todos louvem ao Senhor pelo testemunho que os teus servos dão, daquilo que o Senhor faz, ó Deus, daquilo que o Senhor é. Senhor, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, nós te pedimos, perdoa-nos, nos transforma, nos ajuda a viver cada dia mais em comunhão com o Senhor. Toca nas nossas vidas de uma maneira definitiva, ó Deus, nos afasta do pecado, nos fortalece no Senhor e na força do seu poder.
Nos reveste com a tua armadura, porque nós temos que lutar e não é contra carne, não é contra sangue, é contra o inimigo das nossas almas, é contra o nosso pecado. Então nos fortalece, nos capacita. Ó Deus, nos abençoa. Ó Deus, alarga as nossas fronteiras, Senhor Jesus, estende a sua mão de poder sobre as nossas vidas, nos preserva do mal. Tem misericórdia, Senhor, nós te clamamos. Te clamamos por cada pessoa que nessa noite abriu seu coração diante do Senhor e disse: Senhor, eu preciso disso. Atende, ó Deus, a cada necessidade. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Abençoa cada enfermo, cada enlutado, cada pessoa que está triste. Renova em nós o ânimo. Ó Deus, que nós possamos cruzar o nosso Jordão e alcançar o teu propósito para as nossas vidas. Nos dá fé, nos dá confiança, nos dá, ó Deus, esperança. Nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Nós glorificamos o Senhor no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso, maravilhoso, suficiente de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente aqui, às 6 da manhã, irmã Áurea, e às 20 horas eu estou aqui. Participe conosco, coloque a sua vida na presença de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.